Salmo 3. Salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo protetor, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele, do seu santo monte, me responde. Eu me deito e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim, de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebra os dentes dos ímpios. Do Senhor é a salvação. A tua bênção esteja sobre o teu povo. Pai, nós entramos na sua presença nesta manhã, Senhor. E como Davi, Pai, quando passou por um problema familiar, ele recorreu ao Senhor. Ele precisou fugir, ao invés de ferir o coração daquele que se levantou contra ele dentro de casa. Ele decidiu fugir, ele decidiu abrir mão temporariamente da posição onde Deus o colocou, para que uma cidade, para que pessoas fossem poupadas por aquela traição, por aquela injustiça que estava acontecendo com Davi. E nesse momento de dor, nesse momento de injustiça, nesse momento, Pai, de problemas familiares, ele recorreu ao Senhor. Ele buscou o Senhor, pois ele reconhecia, Deus, que a salvação que ele precisava só podia vir do Senhor. Aqui, Pai, quando fala no versículo 1, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. E Davi ainda falou que são numerosos os que se levantam contra ele. Davi, Senhor, ele percebeu que chegou num tempo da vida dele que os adversários começaram a crescer em números. Porque muitas vezes, Pai, quando a gente passa por situações dentro de casa, problemas familiares, muitas vezes, Pai, nós estamos ferindo o próximo, porque achando que aquelas palavras saíram da boca de quem nós amamos, mas Davi reconheceu que havia demônios que estavam usando a vida de Absalão, usando a vida do seu próprio filho para se levantar contra ele. Davi reconheceu, Pai, que os problemas familiares estavam sendo movidos pelos seus adversários, pelos seus inimigos, ou seja, por demônios, Pai. Davi teve, Senhor, essa consciência de entender que a luta dele não era contra a carne ou sangue, mas sim contra principado e potestade. Pai, eu te peço em nome de Jesus que nesse dia o Senhor nos dê a consciência que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principado e potestade. Assim como Davi falou no versículo 3, Pai. Porém tu, Senhor, és o meu escudo protetor. Davi poderia ter se levantado contra Absalão e ter ferido o próprio filho com palavras e ter ferido aqueles que estavam dentro da casa dele. Mas Davi, ele clamou e ele declarou: o Senhor é o meu escudo, ou seja, Pai, aquilo que Absalão estava fazendo contra Davi, as ameaças contra Davi, ferir o coração de Davi com as atitudes de Absalão. Davi, ao invés de ferir aquele que estava ferindo dentro de casa, Davi, ele declarou que o Senhor era o escudo dele, porque naquele momento o pai ele não poderia abrir a boca para falar mal contra os da sua própria casa.
Davi não poderia usar a espada para ferir o próprio filho, não. Ele simplesmente colocou Deus como escudo das suas emoções, Deus como escudo do seu coração. E eu te peço, Pai, hoje, Senhor, se torna o escudo do coração de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Ore xerebalabás, se coloca, Pai, como escudo das nossas emoções, ainda que muitas vezes situações familiares nos fazem chorar, nos fazem passar por injustiça, se torne hoje, Pai, o escudo dos nossos corações. É o que eu te peço, Deus, acalma o coração de cada pessoa que tem passado por problemas familiares, as quais muitas vezes têm levado a crises de ansiedade, crises de depressão. Acalma esse coração e que hoje, Pai, essa palavra, esta oração possa ser, Pai, como a cura do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nos dá a experiência, Pai, de receber o consolo do Espírito Santo e a sabedoria de como lidar com problemas familiares. É o que eu te peço nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Davi, ele também enfrentava problemas familiares. Se você puder, abra sua Bíblia no Salmo 3. Caso você não possa, apenas escute essa mensagem daquilo que nós acabamos de orar. Davi, assim como você, também passava por problemas familiares. Inclusive, Davi, ele sofreu divisão dentro da própria casa. Não pense você que todos da casa de Davi estavam sintonizados com aquilo que Deus estava fazendo na vida de Davi. Davi, ele era um adorador e um guerreiro. Todo adorador é um guerreiro. E todo guerreiro precisa ser um adorador. Davi venceu inúmeras batalhas através da adoração. E não pense você que a divisão que Davi sofreu foi apenas quando teve um problema com os da sua própria casa de sangue. Não. A divisão que Davi começou a sofrer primeiro foi com seu sogro. Sabe quando você tem problema com sogro ou sogra? Davi também teve. Davi teve um problema de divisão com relação ao teu sogro. Porque em algum momento, Davi estava servindo o sogro através da música, através da adoração. E teve um momento que Saul, ele, no começo, aparentemente, ele se beneficiava daquilo que Davi estava fazendo no ambiente, porque a sua adoração dentro do lar atinge aqueles que estão na sua casa, espiritualmente falando. Talvez você não está vendo nada com os teus olhos, mas quando você levanta a sua voz dentro de casa e começa a adorar a Deus, começa a pôr louvores, os teus olhos não enxergam, mas espiritualmente falando, a tua adoração atinge os que estão dentro da sua casa. E assim aconteceu com o sogro de Davi. Quando ele adorava, a Bíblia fala, que o espírito maligno que atormentava Davi saía. Aliás, que atormentava Saul, que atormentava Saul, saía. Só que por causa que Saul, sogro de Davi, ele não buscou a libertação, ele sabia que dentro dele havia coisas que estavam desajustadas, ele sabia que ele estava sendo atormentado por demônios, mas Saul, ele não buscou a libertação. Ele simplesmente se contentou com alívio, porque aqueles louvores que Davi entoava gerava alívio, O demônio saía de Saul, mas quando a música parava, o demônio depois retornava. Quando Davi saía da presença de Saul e não havia mais louvores, o demônio retornava. Por quê? Porque Saul não buscou a sua libertação.
Saul, ele não buscou a Deus, ele simplesmente era um espectador. E muitas vezes, ou somos nós que estamos nessa posição de espectadores, ou existem pessoas na nossa casa que estão numa posição de um espectador. Ele observa você orando, ele observa você lendo a Bíblia, ele observa você adorando, mas ele por si só, ele não busca a própria libertação, porque o orgulho o faz pensar que com ele está tudo bem. E ainda que muitas vezes vem sentimentos de ira, vem sentimentos de ódio, porque Saul carregava o sentimento de vingança, sentimento de ódio, de fazer mal contra o próximo. Quando vir esse sentimento dentro de você, o sentimento de vingança, de querer fazer um mal contra alguém, alguma coisa está errada dentro de você. E você precisa buscar a sua libertação. Saul não buscou a própria libertação. O que aconteceu? Ele perdeu tudo. Perdeu o que Deus deu para ele, que era o reinado. Perdeu a paz. Ele perdeu a cabeça, porque o sentimento de vingança, de fazer um mal contra Davi, tomou o juízo dele. Teve um dia que ele foi capaz até de lançar uma lança contra o próprio filho, Jonathan, porque Jonathan estava protegendo a Davi. Então alguém que está tomado por um sentimento de ira, tomado por um sentimento de ódio, de vingança, ele começa a ser movido por Satanás. Ele começa a fazer coisas que a carne está movendo ele a fazer. E teve um momento que Deus tirou Saul da vida de Davi. Então esse foi o primeiro momento que Davi se deparou contra o espírito de divisão dentro de casa, que atingiu e usou o sogro, o qual não era do próprio sangue dele. Mas teve uma outra ocasião que o espírito de divisão veio novamente e dessa vez usou os próprios filhos de Davi. Usou aqueles da qual tinha o sangue de Davi. Usou Aminon, que violentou a própria irmã, a forçando a fazer sexo com ele. Depois usou Absalão para, além de matar o próprio irmão, porque Absalão, ele viu a irmã dele, Tamar, naquele estado, desolada, acabou de ser violentada. E olha que interessante, né? A história bíblica. Eu estava meditando nisso. Absalão, eu vou ler aqui para você, 2 Samuel, capítulo 13, versículo 21. É justamente o versículo que mostra a reação de Absalão, né? Que um dos filhos de Davi, nesse contexto que eu estou contando, eu estou falando sobre Aminon, sobre Tamar e sobre Absalão. Esses 3 filhos que é o que eu quero falar hoje, sobre o problema familiar que teve. Versículo 21, quando o rei Davi soube de tudo isso, ficou furioso. Soube de tudo isso o quê? Soube da história que Aminon violentou sexualmente a própria irmã Tamar. Então não pense você que a Bíblia só mostra o lado bom das pessoas, só mostra as histórias floridas. Não. A Bíblia, o manual da vida, mostra também pessoas que foram abusadas moralmente, sexualmente. A Bíblia mostra também as dores emocionais das pessoas, porque são pessoas. Mas se você começar a ler a palavra, você vai ver caminhos de superação com relação às dores emocionais. E Davi, quando soube que a sua filhinha acabou de sofrer um abuso sexual, Davi ficou furioso. E olha o que o versículo 22 fala. Porém, Absalão não falou com Aminon, nem mal, nem bem, porque odiava
Aminon, por este ter violentado Tamar, sua irmã. Olha que fala o versículo 23. Passados 2 anos. 2 anos. E eu termino aqui. Depois você lê, porque o capítulo é grande. Leia hoje o Salmo 13. Passado 2 anos. E lá na frente, fala aqui, ó. Quando o coração... Aminon falou, né? Para os outros que estavam com ele, ó, quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho e eu der uma ordem para matá-lo, então matem-no. Matem-no. E os moços, versículo 29, os moços de Absalão fizeram com Aminon como Absalão lhes havia ordenado e o mataram. Olha que interessante. Quando veio a notícia que Tamar foi violentada sexualmente pelo próprio irmão, Davi ficou furioso. Davi era rei. Davi poderia muito bem ter dado uma ordem e falado assim, ó, vai lá, pega Aminon e o mate. Ele era rei. Ele poderia dar uma ordem para matar o próprio filho. Só que ele ficou furioso, mas porque Davi tinha o Espírito Santo, e quem tem o Espírito Santo tem domínio próprio. O Espírito de Deus que estava na vida de Davi aplacou a ira. Sabe aquele versículo, irai-vos, mas não pequeis? É isso. O Espírito de Deus aplacou a ira que estava no coração de Davi. E ele ficou furioso, mas ele entregou nas mãos de Deus. E não fez nada contra o próprio filho. Porque ele sabia que a justiça iria vir do Senhor e não das mãos dele. Ele não iria derramar sangue inocente. Ele não iria ferir os da própria casa. Só que Absalão, né, irmão de Tamar, filho de Davi, a Bíblia fala, passado 2 anos. 2 anos. Uma vez quando eu estava estudando, eu aprendi que existem, né, algo que fala na lei que quando a pessoa não reage naquele momento, né, tem muitas pessoas que infelizmente acabam matando pessoas, né, levada pela emoção, soube de uma notícia, vai lá e mata. Aquilo, juridicamente falando, é até conhecido como, esqueci o nome agora, mas eu não lembro o nome técnico, porém acaba reduzindo a pena. Porque agiu pela emoção, né? Então alguém pegou lá a pessoa traindo na própria cama, matou. Ele reagiu de maneira movida pela emoção. Ele não pensou para fazer. Simplesmente ele deixou a emoção falar mais alto e fez lá a burrada, praticou a vingança. Isso até reduz pena, para você ter uma ideia, que a legislação ela entende isso, que o psicológico da pessoa ficou abalado emocionalmente. E ela agiu pela emoção. Só que uma pessoa, quando já passou um tempo, ela age de maneira fria, de maneira calculista, para praticar a vingança, a pena é até maior na legislação penal. A pena é até maior. Porque a pessoa pensou, a pessoa refletiu, a pessoa arquitetou, foi calculista e fez o ato. Ou seja, Davi poderia ter na hora reagido, dado ordem para matar o filho que acabou de violentar sexualmente a outra filha dele. Só que Davi não fez, porque o Espírito de Deus que estava na vida de Davi aplacou a ira que estava no coração de Davi. Davi ficou irado, mas Davi não pecou. Agora, diferente de Absalão, ele fez, e é isso que eu quero que você entenda. A Bíblia é muito clara, porém Absalão não falou com Aminon, nem mal, nem bem, porque odiava Aminon por ter violentado Tamar, sua irmã, passados 2 anos, aí matou. Ou seja, naquele momento, Aminon não fez nada. Aminon ignorou os fatos. Ele poderia ter falado para o pai, vamos fazer uma mesa e vamos colocar o pingo nos is, vamos nos reconciliar, porque eu tô com mágoa. Ele poderia ter chegado no rei, que era o pai dele, e falar, pai, eu não tô conseguindo perdoar
o meu irmão Aminon. Eu não estou. O que ele fez, Pai, de ter machucado a minha irmã, eu sei que o Senhor é o Pai, poderia estar sofrendo mais do que eu, e o Senhor não sofreu, mas eu não consigo, eu não estou conseguindo perdoar. Ele poderia ter pedido ajuda para conseguir perdoar, mas ele não pediu ajuda. Pelo contrário, ele ignorou os fatos, porque a Bíblia fala, ele não falou nem mal, nem bem. Ou seja, sabe aquele negócio, tô cagando e andando? Ele ignorou os fatos. Só que uma situação mal resolvida familiar, ignorada, é péssimo. Quando existe uma situação familiar e aquilo te fez muito mal, se você não resolver, se você ignorar os fatos, isso é péssimo. Por quê? Ignorar os fatos de algo que está mal resolvido dentro do seu coração ou do coração da pessoa que você feriu, talvez você feriu ou talvez você foi ferida por esse familiar. Ignorar os fatos, isso provoca o crescimento da mágoa. Tanto que Absalão ficou com mágoa durante 2 anos. 2 anos, ele não estava conseguindo perdoar o irmão, ele estava guardando ódio, ele estava desejando a vingança. E o que aconteceu? Simplesmente aconteceu o pior. Chegou o dia que ele teve a oportunidade e aí veio o acerto de contas. Deus está te falando nesse Orando a Bíblia de hoje, não é para você acertar as contas com ninguém, não é para você praticar o mal contra aquele que te fez mal. A Bíblia fala pra gente não pagar o mal com o mal, mas é pra gente pagar o mal com o bem. É pra gente vencer o mal com o bem. Eu sei que é difícil, mas é possível quando você entende que pessoas que fazem o mal contra você, não é ela que está fazendo, mas é o que está na vida dela, está usando ela para fazer o mal contra você. Voltando para o Salmo 3, olha o que Davi falou: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos que se levantam contra mim. E este Salmo, Davi o compôs quando ele estava fugindo de Absalão, seu filho. Então Davi, assim como você, assim como eu, sofria problemas familiares. Teve a notícia que Aminon, violentou sexualmente a sua própria filha. Depois teve a notícia que Absalão matou o seu filho Aminon, ou seja, praticou a vingança. Depois teve a notícia que Absalão queria tomar o seu reinado. O reinado de Davi, o filho se levantando contra o próprio pai, querendo a posição do pai, querendo poder. Olha como que o coração de Aminon estava tomado por um espírito de divisão, um espírito de vingança, um espírito de obsessão. E o que Davi fez? Davi fugiu. Porque tem horas que você não deve ferir. Davi poderia ter ferido também Absalão. Só que Davi, ele decidiu fugir. E por que Davi decidiu fugir? Se vocês lerem a história de 2 Samuel 13, Davi, leia 2 Samuel 13 e 2 Samuel 15. Esse é o desafio de hoje, tá? Leia 2 Samuel 13 e 2 Samuel 15. Davi decidiu fugir porque ele fala para as pessoas, no versículo 14 do Samuel 15. Eu vou ler aqui para vocês porque eu amo falar e mostrar que está na Bíblia. Mas fica o desafio aqui, hein? Leia 2 Samuel 15 e 13 para você entender melhor essa história. Se você está passando por problemas familiares, Deus quer falar com você nesses 2 capítulos, tá? Versículo 14. Davi falou assim: levante-se, vamos fugir, porque não poderemos nos salvar de Absalão. Saiam o mais depressa possível, para que ele não nos alcance. Lance sobre nós a ruína e passe a cidade a fio de espada. Ou seja, Davi poderia muito bem medir forças contra o próprio filho Absalão, levantar um exército e atacar o exército de Absalão. Só que por que Davi não fez isso? Porque Davi precisou, por que Davi preferiu fugir e abrir mão da posição que Deus deu para ele de maneira temporária? Ele abriu mão da posição dele temporariamente, porque Davi pensou nas pessoas. Davi falou: não,
Ele vai vir, vai passar um fio a espada na cidade. Ou seja, Davi pensou nas pessoas que iriam sofrer com aquela decisão. Então, por conta dessas pessoas que iriam sofrer com aquela decisão de ferir o que estava lhe ferindo, ele preferiu sair de cena. Ele preferiu fazer com que Deus fosse o escudo do coração dele, como fala no versículo 3. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo protetor. Então, vai ter horas que, para que outros não sofram dentro da sua própria casa, você vai precisar sair de cena. Vai precisar abrir mão do seu orgulho. Vai precisar deixar o outro vencer. Para que pessoas não sejam feridas. Imagina um casal, né? Que passa por divórcio. Acaba ferindo o coração dos filhos, né? Tem muitas situações de problemas familiares. Mas o que Deus está falando para você tá passando por injustiça? Deixa Deus ser o escudo do seu coração. Deixa Deus ser o escudo do seu coração. E entenda, não é essa pessoa, mas sim os adversários que estão usando essa pessoa. E para você vencer essas injustiças, é só clamando a Deus. Porque eu encerro aqui a mensagem no versículo 7 e 8, quando fala: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. E novamente versículo 8, do Senhor é a salvação. Então, quando você passar por problemas familiares, por injustiça, corra a Deus e fala: Senhor, me salva. Não entrega o mal para aqueles que estão te fazendo mal. Ore pelos seus inimigos, porque é do Senhor que virá a salvação. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus tenha falado ao seu coração. Compartilhe essa mensagem, tá? Pelo menos com uma pessoa, uma pessoa que Deus por agora, eu creio que neste momento, Deus vai mostrar uma pessoa que você precisa entregar essa palavra para essa pessoa hoje. E essa pessoa vai ser visitada pela presença do Senhor. E talvez ela poderia estar prestes a tomar uma decisão que iria ferir muitas pessoas, e por causa que você se levantou como evangelista de entregar essa mensagem, essa pessoa talvez não vai mais tomar aquela decisão que ela iria tomar. Então se levante como evangelista, entrega essa mensagem para quem Deus pôr no teu coração, e que Deus te abençoe. Estamos aí chegando, né, no final do ano, que o Senhor te dê um Natal maravilhoso. Lembra que Natal é um mês de reconciliação, então não seja como Absalão, não guarda mágoa. Se tem algum parente seu que você está com algum sentimento mal resolvido, prepara uma mesa e resolva o sentimento. Não deixa com que a mágoa, o ódio, a dor emocional te leve a praticar a vingança e assim você habilitar a autodestruição, porque quem pratica a vingança se autodestrói. Deus te abençoe e até o próximo Orando a Bíblia.